Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ler Sem Ver e, mais uma vez, trago aqui um livro daquele que é para mim a grande referência na escrita de contos de terror. Sem dúvida nenhuma, a grande inspiração que é Stephen King. Esta coletânea chama-se Tudo é Eventual e é composta de 14 contos, tendo a morte como tema principal, porque é a morte que mais atemoriza o ser humano, o seu caráter misterioso, o caráter de não conseguirmos perceber o que é que se passa do outro lado quando deixamos a vida, torna a morte sem dúvida um dos temas mais explorados nos contos de terror, na escrita de terror. Sem dúvida que quase 100% do material de terror que é produzido tem a morte como principal tema. Aqui este livro também é uma oportunidade para Stephen King nos dar uma verdadeira aula prática de escrita criativa, nomeadamente dos contos. Ele compara a escrita de contos ao artesanato, uma vez que cada conto é único, tal como cada peça de artesanato. Eu diria mais, mesmo uma peça de artesanato idêntica é única, mesmo que feita pelas mesmas mãos. Vemos que quem, por exemplo, produz bilhas de barro, elas podem ser aparentemente iguais, mas cada peça é única. Aqui, Stephen King vai, ao longo da obra, nos informando como é que chegou a este conto, o que é que o inspirou, qual foi aquele clique para escrever aquele texto, e isso é muito bom. É uma inspiração para nós, uma verdadeira aula prática. Aqui a morte é explorada de maneiras diferentes, desde o medo clássico de se estar numa morgue, ir lá parar por engano, até ao caso de assombração clássica, do caso do quarto de hotel e daquela questão do cemitério. Os sonhos também são uma vertente muito explorada por Stephen King. Os sonhos e os estados alterados das pessoas, os estados mentais, os dons para certas pessoas fazerem determinadas coisas, nomeadamente aqui no Tudo é Eventual, provocar a morte à distância, digamos assim. Vários contos sempre com a morte como pano de fundo, como não podia deixar de ser num bom conto de terror. Aqui, ao contrário da tripulação de esqueletos que trouxe há umas semanas atrás, li estes contos pela primeira vez, todos eles. São realmente muito bons. Quem gosta de conto de terror deve ler mais uma coletânea. E despeço-me assim, até à próxima semana, e não deixem de ler, porque ler é sem dúvida a melhor forma de aproveitar o tempo. Vem aí o inverno, nada melhor do que a companhia de um livro para nos aquecer. Portanto, até para a semana.